Alô, alô. Bom dia, Diego. Tudo bem aí? Ouvindo direitinho? Bom dia, professor. Tudo bem, o senhor? Tudo bem. Tá O dando pra ouvir som? certo? Sim. Ah, ótimo. Valeu, obrigado.
Bom dia, Rosa. Fala, André. Como é que você tá? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus, o senhor. Ótimo. Estamos aí, sobrevivendo. Bom dia, Caiane. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo e você? Tudo. E essa vozinha de sono aí? Você levantou? Você saiu da caminha ou não? Saí, eu vim pra sala. Acabei de Uhum. tacar água no rosto pra ver se eu acordo. Jogou água no rosto? Joguei água gelada pra ver se vai, né? Que senão vou voltar pra Nossa, cama. nossa, que susto, hein? Jogar água gelada leva um susto logo cedo. Não coloca nada no rosto para se machucar aí, hein? Pelo amor de Deus. A água no estado líquido, né? Bom Com dia, certeza. professor. Bom dia, Caiane. Não vai jogar gelo. Muito bem, queridos. Muito bem. Eu postei um link sobre vacina, né? Vacina para Covid, né? Contra a Covid. E vocês conseguiram dar uma lida? É um texto importante, sabe? Ele pode dar um suporte para vocês aí, viu? Para vocês entenderem o que é uma vacina de RNA. Tanto a vacina de DNA quanto a vacina de RNA é uma vacina que permite formarmos, né, anticorpos, né, contra o produto gênico, né? Entendeu? Vocês chegaram a ler o textinho? Dê uma lida, tá bom? Vale a pena. Ele é bem simples, né? Também mandei aí o plano de imunização de São Paulo, né? Que é o plano de vacinação de São Paulo. Esse plano, ele não é um plano assim totalmente autoral, né? Do governo de São Paulo, né? É, na verdade, um dos primeiros planos aí de vacinação mais bem concebidos foi o de Portugal, que saiu semana passada, né? E, e esse plano de São Paulo ele está bem apoiado no plano de Portugal, né? Com 3 fases, né? Determinando o número de pessoas que vão ser vacinadas em cada fase. Então, tá aí uma ideia para vocês, né? Poderem olhar e terem argumentos, né? Porque isso pode aparecer em redações, né? Tá certo? Então, para organizar um pouquinho a cabeça de vocês, que não basta só ter vacina, mas é interessante levar em consideração como a população manifestou a doença, entenderam? Tá certo? Então, por exemplo, em que momento eu vou vacinar, quais grupos? Então, é interessante pensar nos profissionais de saúde, né? Nos profissionais, por exemplo, de serviços públicos associados diretamente com muita aglomeração, com atendimento de pessoas, né? Com mais idosos, com as pessoas que apresentam comorbidades, né? Tem riscos, e aí até que você possa liberar para a população inteira. E um ponto interessante, né? Que vale a pena vocês lerem ali e perceberem que esses processos de vacinação, né, essas propostas de vacinação, elas consideram 2 doses, entendeu? Então, bastante importante isso, né? Então, quer dizer, tentar mesmo promover o processo de imunização ativa, né? Ativa. Então, na primeira dose, você faz com que o paciente entre em contato com o antígeno, né, o corpo estranho, pela primeira vez, e aí ele tem o que a gente chama de imunização primária, né? Então ele vai produzir anticorpos numa quantidade pequena e lentamente.
Aí, na segunda dose, o que acontece? Ele produz anticorpos mais rapidamente, numa quantidade maior. Pronto. Então, aí você explica isso como? Pela produção de células de memória, glóbulos brancos, né, linfócitos, a partir da primeira aplicação, né? Então, a primeira aplicação ela é super importante por conta disso, né? E aí, como hoje a gente sabe que você tem várias cepas de vírus, né? Várias cepas de vírus, é importante considerar as várias vacinas, né? Que temos aí. É importante considerar que elas podem ter dois métodos, né? O vírus atenuado, né? Atenuado, né? E que pode, de um jeito ou de outro, apresentar alguma sequela, porque as pessoas são diferentes. Então, quer dizer, o vírus atenuado é um vírus que, de modo geral, ele não é capaz de expressar a doença, se manifestar e expressar a doença. Mas como as pessoas são diferentes geneticamente, isso pode acontecer, né? Por isso que a melhor vacina não é exatamente aquela com antígeno atenuado, e sim com parte do antígeno ou com ele inativado totalmente, tá? Então a Coronavac, ela é uma vacina com antígeno atenuado. As melhores vacinas são aquelas, como eu te falei agora, com parte do antígeno do corpo estranho ou com ele inativado. Com ele inativado, é certeza, né, que você não vai ter reação adversa, né, sequelas em termos de imunização em ninguém, entendeu? Então, quer dizer, ninguém vai ficar doente, entendeu? Com a vacina, enquanto que quando o antígeno é atenuado, né, por conta de diferentes graus de sensibilidade das pessoas, né, na maioria das pessoas, você vai ter imunização boa, uma ou outra pode ter uma reação secundária, né, tá certo? E uma ou outra pode ter o quê? A manifestação da doença, por conta da diversidade genética entre as pessoas, tá bom? Certo? Então, dê uma lidinha. Esse blog aí é do Otávio, do Tatá, nós estudamos juntos, né? Mas é um blog muito, muito sério, tá, gente? Muito, muito sério. Ele é muito reconhecido tanto dentro das universidades, né, quanto dos institutos de pesquisa, né? Então vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Certo? E é importante, porque como é um blog de ciências, né? Ele traz muitos conceitos, entendeu? Física, química, biologia, né? Então, às vezes, deem uma olhada lá, porque você pode ter um ou outro conceito, entendeu? Que ele relaciona com outra área do conhecimento, entendeu? E explica, ele é muito didático, né? Ele trabalha atualmente no Butantan, é um pesquisador do Butantan, tá bom? Então fica aí a dica, beleza? Eu vou colocando essas dicas aí no site porque podem realmente ajudar vocês. Belezinha, queridos? Bom, para quem eu não falei ainda, bom dia, tá? Acho que já está a maioria aí. Quantos temos? 14? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já comecei a época aí das correções da VUNESP, tá? VUNESP. E no momento eu estou corrigindo a prova de medicina de Jundiaí, né? É uma boa prova, né? É um bom curso, né? Uma faculdade excelente, né? E eu vou postar para vocês mais tarde, tá certo? A prova, né? A prova com a correção, tá bom? A prova com a correção. Por que que eu vou fazer isso? Porque a seleção dos assuntos que a VUNESP faz, né? Ela costuma seguir, né? Seguir para as outras provas que ela aplica, entendeu? Que ela aplica. Então, vale a pena vocês darem uma olhada de que modo ali que a prova está organizada em termos de assuntos, tá bom? Certo?
eu estou, por exemplo, corrigindo uma questão de evolução, né? Uma questão que traz um texto, né, com algumas frases sublinhadas, né? E ele pergunta se é uma ideia lamarquista, darwinista ou neodarwinista. No item A, pergunta por quê, né? Por quê? E no segundo item, né? Então, lamarquista, darwinista ou neodarwinista, valendo um ponto, por quê, né? Valendo um ponto. Então, é lamarquista e porque traz uma ideia de finalismo, como eu falei para vocês, tá? Então, é importante ter muito claro essa ideia. Caiu agora, dia 30, tá certo? Dia 30 de novembro. E, e o item B, relacionar beija-flores com flores, né? Então, ele fala de coevolução, ele fala que as espécies não evoluem isoladamente, isso é verdade, né? Certo? Você sempre vai encontrar características adaptativas, né? Numa espécie e que estão relacionadas com características adaptativas de outras, né? Então, quer dizer, ao longo da evolução, esse conjunto de modificações aqui, favorecidos pela seleção natural, estão associados a um conjunto de modificações aqui, também favorecidas por seleção natural. E isso vai permitindo, né, que as espécies evoluam juntas, né? Coevolução. E aí no item B ele fala, ele pede uma característica do beija-flor, né? Do beija-flor e de flores polinizadas por beija-flores, né? Então, nossa, eu estou corrigindo aqui, tem muita confusão, viu, queridos? Muita confusão mesmo, né? Então, uma das confusões, por exemplo, é qual é a parte em que o beija-flor insere o bico. E aí você tem que escrever que o bico é o quê? Fino e alongado. Essas são as características, né? Então, qual é a parte da flor em que ele introduz o bico fino e alongado? Meu amigo, tem gente que fala que ele coloca o bico no pistilo, né? O que está acontecendo? Então, confunde totalmente, né? O néctar, aonde está o néctar, né? E aonde cresce o grão de pólen, né? O tubo polínico. Então, o tubo polínico está dentro do pistilo, né? Então, ocorreu a polinização, vai ocorrer o quê? O crescimento do tubo polínico e a fecundação, né? Da osfera lá dentro do óvulo. Então, isso é uma coisa, né? Certo? Isso aconteceu por quê? Porque o grão de pólen chegou. Mas chegou por quê? Porque o beija-flor, por exemplo, trouxe, né? Por quê? Porque o grão de pólen grudou, né? Grudou ali nas suas peninhas, tal. Mas por quê? Porque ele foi procurar o grão de pólen? Não, porque ele foi procurar o néctar. O néctar que está na base das pétalas. Pétalas, conjunto de pétalas, corola. Então, uma corola em forma de tubo alongada. Então, quer dizer, no beija-flor eu tenho o bico fino e comprido, e na flor eu tenho a corola em forma de tubo, certo? Então, a característica do beija-flor permite o quê? Né? Um maior sucesso, né, na coleta do néctar, entendeu? Que é o que interessa para ele, água com açúcar. Só que nessa história, o que que acontece? Vamos lá. Ele, nesse movimento, ele acaba se, né, interagindo, ele interage com os grãos de pólen que estão ali, na ponta do estame, entendeu? E aí ele visita outra flor, acaba levando o grão de pólen. Então, o item B da questão era características do beija-flor: bico fino e alongado, certo? E da flor, qual é? Corola tubulosa, longa, né? Com néctar na base das pétalas. É isso. Meu amigo, até agora ninguém acertou, né? Bastante simples, né? Então é pegar o quê? O conceito lá de botânica, a flor da angiosperma. Então a flor da angiosperma é formada por conjuntos de peças, né? O primeiro conjunto, como é que a gente chama? Vamos lá. Sépalas, né? O conjunto das sépalas, cálice. Depois, pétalas. Conjunto de pétalas, corola. Então, uma corola alongada, tubular, entendeu? Com
o néctar na base das pétalas, beleza? Então, hoje, mais tarde, eu mando a prova e a correção para vocês já perceberem que tem assuntos que estão sendo selecionados para a maioria dos vestibulares. Então, quando aparece um grande vestibular e eles selecionam já os assuntos, a maioria das outras provas, né, já ficam por ali também. E isso é importante para você ter uma ideia de quais assuntos já começaram a cair e aí tirar suas dúvidas, porque eles se repetem, entenderam? Tá bom? Então, mais tarde eu coloco. Combinado? Vocês ouviram o que eu falei ou não? Tem algum problema no som? Tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. É? Ótimo. Legal, então. Então, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Bom, queridos, vamos então continuar aí a nossa revisãozinha, né? Nesse primeiro bloco, a gente levantou algumas questões aí do Enem que permitem que a gente discuta o máximo aí de conceitos, né, dentro da biologia, tá certo? Então, vamos lá. Questão 7. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Então, queridos, primeiro ponto super importante, né? Você tem várias questões aí nesse enunciado, né? Então, primeiro ponto, por que ele valoriza o lance da estação chuvosa, né? Qual o problema da chuva, né? O problema da chuva é o acúmulo de água, tá? O acúmulo de água em locais onde ela fique parada, tá bom? Acúmulo de água onde ela fique parada, tá? É importante, queridos, para as questões dissertativas, né, que vocês refinem o máximo que vocês puderem, tá certo? As respostas, né? Então, que vocês refinem, né, o conceito, a ideia. Então, olha lá que importante: acúmulo de água parada, tá bom? Tá certo? Então, quer dizer, não é uma questão de ter água, né, que é o risco que vai determinar a presença do mosquito. Você entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Então, a água parada permite o quê? A reprodução do mosquito. Tá claro? Então, o que nós vamos ter na água parada? Vamos lá, nós vamos ter larvas. Então, um primeiro ponto, vamos aproveitar e falar, né? O mosquito é um artrópodo da classe dos insetos. Cuidado, não chame barbeiros de mosquitos. Ah, como é que eu me refiro ao barbeiro? Inseto barbeiro, beleza? Mosquito da dengue, mosquito da malária, mosquito da leishmaniose, tá bom? Então, isso é importante. Então, primeiro ponto, né? Você vai encontrar questões que falam, por exemplo, de medidas profiláticas. Medidas profiláticas ou medidas preventivas. Tudo bem, queridos? Tá? Então, medidas profiláticas ou preventivas estão associadas a quê? A evitar que a população tenha a doença. Bom, mas por que a população tem a doença? Porque a picada do mosquito contaminado com o vírus da dengue. Então, queridos, muita atenção, por favor. Na hora de escrever, tome esse cuidado, tá claro? Então, picada do mosquito contaminado com o vírus da dengue. Picada do mosquito contaminado com o plasmódio, certo? Picada e defecação, né, na pele do inseto barbeiro contaminado com o Trypanosoma cruzi. Tudo bem? Picada do mosquito lutzomia ou birigui, tá certo? Contaminado com a leishmania. Ficou claro, gente? Então, muito cuidado. Então,
como é que você se contagia? Ah, picada do mosquito. O examinador não vai te dar a nota total. Se for um teste e for a melhor alternativa, ótimo, parabéns para você. Agora, se é uma questão dissertativa, então picada com mosquito contaminado com o agente etiológico. Quem é o agente etiológico? Vamos lá. O agente etiológico é o organismo que causa a doença. Tudo bem? Que causa a doença. Ao causar a doença, o que acontece? Algum sistema orgânico deixa de funcionar corretamente. Tudo bem? Então você vai ter um problema na pele, você vai ter um problema digestivo, você vai ter um problema respiratório, tá certo? Você vai ter um problema vascular, você vai ter um problema neurológico, tudo bem? Excretor, muscular, tanto faz. Então a doença é sair do equilíbrio, né? Sair do equilíbrio orgânico. O que é o equilíbrio orgânico? É aquele estado de autorregulação. Então, pequenas variações que o próprio corpo, né, controla e regula. Quando você está doente, você não consegue mais controlar essas pequenas variações, essas alterações. E aí se estabelece a doença. Tudo bem? Então, agente etiológico é o causador da doença. Então, muito cuidado. Para a prova, você precisa escrever o nome corretamente. 2 palavras, a primeira com inicial maiúscula, a segunda com inicial minúscula, tá certo? Escreva. Você pode escrever, sim, em letra de forma, não tem problema, e depois sublinhar, tá claro? Então, Trypanosoma cruzi, tá? Plasmodium. Então, você quer escrever o Plasmodium vivax, tudo bem, né? Plasmodium falciparum, tudo bem? Malariae, tudo bem? Ovale. Os mais comuns na prova serão vivax e falciparum, tá certo? Ou você pode simplesmente escrever Plasmodium sp. Pronto, tá bom? Leishmania brasiliensis, tá bom? Então, entamoeba histolítica, né? E por aí vai. Então, queridos, importante escrever o nome corretamente. Isso vai tirar ponto, tá? Muito bem. Agente etiológico é o causador da doença. Aí no teu raciocínio, o raciocínio que você está construindo, né? É importante fazer uma pergunta. Qual pergunta? Como esse agente etiológico chega até o hospedeiro? Como é que ele chega? Bom, ou o ciclo é o que a gente chama de orofecal, tá certo? Então, formas reprodutivas, como por exemplo, ovo microscópico, são lançadas no ambiente junto com as fezes. E aí elas são o quê? Ingeridas, né? E essas formas, os ovos, são ingeridos com água ou alimentos, presta atenção na palavra, contaminados com ovos. Ovos são microscópicos. O ovo, ao ser ingerido, ele é tão pequeno que ele passa para a corrente sanguínea, certo? Lá no intestino. Tudo bem? Então, existe um ciclo chamado orofecal, né? Que significa o quê? Que a principal via de contágio é a boca, portanto, ingestão de água e de alimentos contaminados com ovos ou cistos. No caso da ameba, cisto. Beleza? Tá bom? No caso, por exemplo, de verminoses, ovos. Então, estou falando do ovo da tênia, certo? Tanto Solium quanto Saginata. Se eu ingiro o ovo, o que acontece? Vamos lá, ingiro o ovo vai passar para a minha corrente sanguínea, certo? Vai chegar num tecido, e aí o ovo desenvolve-se numa larva. O nome dessa larva, cisticerco, no tecido. Então, eu ingeri o ovo, o que eu desenvolvo? Cisticercose. Beleza?
Isso pode acontecer tanto com água quanto com alimentos, certo? Frutas, verduras e legumes contaminados com fezes, com ovos de tênia. Tudo bem? Tênia solium, que é a tênia do porco, ou a tênia saginata, que é a tênia da vaca, do boi. Tudo bem? Muito bem. Posso também ingerir o quê? Ovos de lombriga, Ascaris lumbricoides. Tudo bem? E aí também é um ciclo orofecal. E aí o que que acontece? O ovo, ele vai passar pelo tubo digestivo a primeira vez, vai ser absorvido no intestino, do sangue, né? Ele consegue chegar aonde, queridos? No coração, no pulmão. Do pulmão, ele chega na parte superior do digestivo, volta para o digestivo pela segunda vez. Vantagem, qual é a vantagem? A vantagem é que ele sofreu mudas, ele cresceu, tá certo? Muito bem. E aí, o que que acontece? Essas transformações de larvas, né? Permitiu o crescimento. E quando ele chega novamente no tubo digestivo, ele está maior. E aí ele se fixa ali, né? Se estabelece ali, e é o local que ele vai parasitar e causar a ascaridíase. Tudo bem? Certo? A mesma coisa, queridos, a mesma coisa acontece com quem? Né, com o amarelão, né? Ancilóstoma duodenale. A mesma coisa. Ele vai o quê? Passar 2 vezes pelo teu tubo digestivo. Na segunda vez ele se estabelece. Onde está a diferença? O ancilóstoma, que é a doença típica, né, que a literatura lá, que o Monteiro Lobato, né, cita que o Jeca Tatu tem, né, tem um contágio, né, uma infestação diferente. As larvas estão livres no solo e penetram pela pele, tá bom? Penetram pela pele, tá? Então, não é exatamente orofecal, tá? Muito bem. Uma outra verminose importante, né? É a esquistossomose. Então, na esquistossomose, o que é que você tem? Larva cercária na água, penetrando ativamente na pele. Chega onde? Na circulação, e da circulação ela vai se alojar onde? No sistema porta-hepático, entre o fígado e o intestino. Vasos entre o fígado e o intestino. Ali os vermes vivem, o macho e a fêmea vivem, tá certo? Se reproduzem sexuadamente, lançando seus ovinhos aonde? No intestino, e, portanto, vão ser carregados junto com as fezes e liberados no ambiente. Ao serem liberados no ambiente, o que que acontece? Atingem corpo d'água doce, entendeu? Um lago, uma lagoa, tá certo? E aí o que que acontece? Do ovinho sai o estágio larval chamado miracídio, que entra no caramujo, beleza? Onde ele se reproduz assexuadamente. Do caramujo sai a cercária, que é a larva que vai infestar ativamente o homem, tá bom? Então nós temos aí, vamos lá, queridos, né? Um conceito importante que é o de agente etiológico. Então, o agente etiológico vai ser o protozoário, né, a ameba, o tripanossoma, o plasmódio, tá claro? A leishmania, tudo bem? Vai ser o verme, tá? Então, o agente etiológico é a lombriga, tá certo? É o amarelão, então é o Ascaris lumbricoides, lombriga, é o Ancilóstoma duodenale, tá certo? É a Tênia solium, a Tênia saginata, tá certo? E é o Xistossoma mansoni, agente etiológico. Agora, o agente etiológico, como eu falei, ele entra em contato por intermédio de quem? Certo? Então, no caso das verminoses, de modo geral, né? Aí eu estou falando de ascaris, estou falando de
de tênia, tá certo? Ou mesmo da ameba, existe o quê? Um ciclo chamado orofecal. Use a expressão na prova, ela qualifica a tua resposta, tá certo? Muito bem. Então, se é orofecal, eu ingeri água e alimentos contaminados. Contaminados com o quê? Com ovos, com cistos ou com uma larva. No caso, por exemplo, do boi e do porco, que eles ingerem, né, ovos, né, ovos que contaminaram os seus alimentos, porque os seres humanos lançaram no ambiente fezes com esses ovos. O que que eles vão sofrer, né? Os ovinhos microscópicos chegam na corrente sanguínea do porco e do boi. Por quê? Porque eles são muito pequenos, alcançam tecidos. No tecido, o ovo dá origem a uma larva, que é o cisticerco, normalmente aonde? Na musculatura, chamado de canjiquinha. Então, quando você compra aí uma carne de boi, de porco, certo? Ela pode ter aquela estruturinha de meio centímetro, 1 centímetro, parece um feijãozinho, branquinha, tá certo? Que é o quê? Um ovo embrionado. Cuidado, cuidado para a prova, certo? Então, o que sai no intestino com as fezes é o ovo microscópico, beleza? Tá certo? Tudo bem? Esse ovo microscópico, ele é absorvido, né? Tanto no caso do homem, quanto no caso, por exemplo, do boi e do porco. Aí ele chega no sangue e se desenvolve. Aí forma um ovo embrionado ou uma larva, tá? Um estágio larval chamado cisticerco. Tudo bem? Tá? O cisticerco, por exemplo, ao ser ingerido com a carne, né, ele se desincista, liberando o quê? A larva, que é uma forma muito jovem, né, do parasita. Ela se fixa e cresce, certo? E aí eu vou ter o quê? O verme adulto dentro de mim. Então isso tem que ficar muito claro, queridos. Quando eu ingiro o ovo, microscópio, terei cisticercose, cisticerco em algum dos meus tecidos. É o que acontece com o boi e com a vaca de modo geral, tá? Quando eu ingiro a carne com cisticerco, eu terei o quê? O verme adulto. Tudo bem? Certo? Bastante importante. Isso cai muito. Muito bem. Então, a forma de contágio, né, pode ser diretamente, né? Pode ser um contágio direto no ciclo orofecal, né? Você ingerindo água e alimentos contaminados com ovos ou cisticerco no caso específico da teníase, tá bom? Certo? Esse é um ponto importante. No caso da ameba, cistos, tá? Ou você pode ter a participação de um segundo organismo. Então vamos lá, o primeiro é o agente etiológico, né, o organismo que causa a doença. E o segundo organismo importante nessa história chama vetor. O vetor é aquele organismo que vai transportar o agente etiológico na natureza. Vetor é o organismo que vai transportar o agente etiológico na natureza. Você entendeu? Muito bem. Ao transportar e considerando o seu modo de alimentação, ele pode fazer com que o agente etiológico entre em contato com uma espécie que normalmente não fazia parte do ciclo. Entendeu? Então vamos lá. O que que acontece? No caso da dengue, né? A dengue, ela é uma virose urbana. Muito bem. Então ela está disseminada no ambiente urbano. Isso quer dizer o quê? Que a gente conseguiu estabelecer um ciclo para o vírus dentro da cidade, certo? Então dengue é urbana, tudo bem? Legal. O mosquito Aedes também, deixa isso claro na tua cabecinha, certo? Então, ele é o vetor da dengue, o vetor da zika, o vetor da chikungunya, tá certo? Que também são viroses urbanas, beleza? Então, o ciclo reprodutivo do mosquito Aedes
aegypti é urbano, tá certo? Ele se estabelece dentro das condições urbanas. Então, por exemplo, eu tenho água parada num vaso, beleza? Eu tenho água parada numa banheira de borracharia, beleza? Entendeu? Eu tenho água parada numa piscina, entenderam, queridos? Certo? Então, condições, né, do ambiente urbano, tá bom? Muito bem. E aí o que que acontece? O mosquito tem a sua reprodução sexuada, tá legal? Então ele vai liberar o quê? Ovos, ovinhos, tá? Na água. Desses ovos saem o quê, gente? Larvas, ovo, larva, tudo bem? Da larva você vai ter o quê? O indivíduo adulto depois, né? Certo? Então, o indivíduo adulto. Então, não existe o estágio de pupa, tá? Não existe o estágio de pupa. Então, existe metamorfose? Sim. Ela é total? Não. Ela é uma metamorfose pela metade, hemimetábolos, tá bom? Muito bem. Aí o que acontece? Como o mosquito entra em contato com o agente etiológico, tá? Então, ele precisa picar o quê? Pessoas contaminadas. Ele nasce com o vírus? Não. O vírus é uma característica do mosquito? Não. Não vai inventar a teoria na prova, por favor, queridão, certo? Então, tome cuidado, por favor, né? Então, ele entra em contato, né, com as formas, né, com os indivíduos já contaminados com o vírus, certo? Outro ponto super importante: vírus tem reprodução sexuada e assexuada? Não. Vírus tem reprodução, certo? Então, o vírus vai se reproduzir, né, graças à célula hospedeira, que é dominada pelo seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, e aí a célula vai fazer o quê, queridos? Ela vai duplicar o material genético do vírus, vai produzir a cápsula viral e vai permitir que o material genético e a cápsula sejam montados, originando novas partículas. Ó, modo de escrever, partículas virais. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, nós vamos ter então o vetor. Então, o vetor é esse organismo que transporta o agente etiológico na natureza, certo? No caso da amebíase, não há vetor. No caso da tênia, da ascaridíase, da ancilostomíase, tá certo? Da teníase, por exemplo, tá? Da estossomose, por exemplo, não há vetor. No caso da malária, no caso da dengue, no caso da febre amarela, tá certo? Nós temos vetor, sim, no caso da leishmaniose, tá? Então são mosquitos, tá certo? No caso específico do mal de Chagas, cuidado, inseto barbeiro, tá claro? Muito cuidado, por favor. Agora, o vetor, queridos, ele leva, né? Ele carrega, né, o agente etiológico na natureza. Da onde para onde? Então, vamos lá. Da onde para onde? Vocês estão entendendo o modo de raciocinar, de construir o conhecimento? Quem causa a doença? Agente etiológico, certo? Quem permite que o agente etiológico entre em contato com o ser humano? Ele mesmo, no ciclo orofecal, ou um vetor, tá? Mas espera aí, o vetor, ele obtém o agente etiológico aonde? Primeiro ponto. Na natureza existem espécies que se relacionam com outras espécies, tá? Como no nosso caso. Então, nós temos uma série de bactérias na pele, na boca, no intestino, tá certo? Bactérias essas que estão em interação ecológica conosco. Algumas delas, por exemplo, vão representar o quê? Protocooperação. São beneficiadas e nos beneficiam, mas não é, por exemplo, obrigatório, certo? Outras vão ter o quê?
benefício e vão nos beneficiar, né, numa relação mutualística, né, obrigatória, entendeu? Certo? Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na natureza, os organismos interagem, certo? Então, lá no ambiente intocado, né, tá certo? Na mata, no cerrado, por exemplo, tá claro? Você tem pequenos mamíferos, mamíferos silvestres, roedores, né, capivaras, tatus, macacos, tá certo? São o conjunto de organismos que, de modo geral, foram muito bem estudados e mostram para nós, né, que eles interagem com outros organismos, entendeu? Protozoários, por exemplo, vírus, por exemplo, bactérias, por exemplo. E ao interagirem com esses organismos, certo? Eles não ficam doentes. Entendeu a ideia? Então, na natureza, existe um reservatório representado por esses seres vivos, tá claro ou não? Que apresentam agentes etiológicos nos seus corpos, nos seus organismos, de doenças humanas, mas que neles não se expressam, não manifestam a doença, não ficam doentes. Entendeu? Então, como é que eu vou chamar esses organismos? Reservatórios naturais. Então, os reservatórios naturais representam espécies silvestres, como, por exemplo, roedores, gambazinhos, ratinhos silvestres, entendeu? Tatus, preás, certo? Cutias, capivaras, macacos, bicho preguiça, tá bom? Certo? Que apresentam agentes etiológicos diversos, vírus, bactérias, protozoários, e onde ocorre o quê? Reprodução, certo? Onde ocorre reprodução, de modo geral, assexuada, tá bom? Certo? E não manifestam a doença. Esse cara é chamado de reservatório natural, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem umas dúvidas aqui, eu acho. A relação ecológica do mosquito com agente etiológico, muitas vezes, como você tem benefício para ambos, por exemplo, no vetor, ocorre o quê? Reprodução sexuada. Eu iria falar isso ainda. Sem o vetor, não tem reprodução sexuada. Se não tem reprodução sexuada, você deixa de ter o quê? Um benefício para o agente etiológico. Está claro ou não? Certo? Então, quer dizer, você tem um benefício para o agente etiológico e a rigor, se você considerar, por exemplo, que ele é um organismo que não traz nenhum tipo de benefício para o mosquito, você pode falar que é um comensalismo. Tá legal? Benefício para um, indiferença para o outro. Tá? Você não precisa ter o agente etiológico para o mosquito, por exemplo, se alimentar de sangue. Não, ele vai lá, se alimenta de sangue, independente de ter o agente etiológico. Tá bom? Tudo bem, David? Tranquilo? Samuel, bom dia. Bom dia para você também, querido. O tipo de bactéria no corpo de indivíduos humanos é diferente em cada lugar no mundo? Não, né? Então, na verdade, você tem conjuntos de espécies, né, que estão na pele, que estão na boca, que estão no intestino e que são comuns a todos os seres humanos, tá certo? O que você vai ter de diferente é a diversidade, tá? Então, por exemplo, na boca, né? Na boca você tem muitas espécies, cerca de 400. Ah, um indivíduo pode ter 300 e pouco, tudo bem. Outro pode ter um pouco mais, tudo bem. A diversidade genética dessas populações pode ser maior do que do outro. Na pele a mesma coisa, no intestino a mesma coisa. Então, os indivíduos podem ser diferentes geneticamente na mesma população, onde você tem o quê? Uma única espécie. Normalmente nós temos várias populações de espécies diferentes, tá certo? Então, de modo geral, você tem o que a gente chama de flora intestinal. É o mesmo conjunto de espécies lá no intestino do ser humano.
tá? Flora dérmica, flora bucal, tá bom? Então, é o mesmo conjunto. Beleza, Samuel? Tudo bem? Tranquilinho? Ótimo. Então, queridos, tudo bem até aí? Então, vamos lá. Aí nós temos um outro ponto importante, além do reservatório natural, que é quando o homem entra. Então, vamos lá. Quando o homem entra. Então, o vetor foi lá, faz o seu papel, que é se alimentar de sangue, tudo bem? Entra em contato com o agente etiológico. Por seleção natural e evolução ao longo do tempo, o agente etiológico acaba se reproduzindo sexuadamente dentro do vetor. Então, o vetor é importante para o agente etiológico, vai transportá-lo na natureza, como eu falei, certo? A reprodução sexuada no vetor ela é importante porque ela aumenta a variabilidade genética, permitindo o quê? Eventualmente que o vetor possa ser encontrado em diversas outras espécies, tá certo? Aliás, que o agente etiológico, pelo vetor, possa ser transmitido para diversas outras espécies. Esse é um ponto. Agora, no reservatório natural ou hospedeiro intermediário, que ele pode representar esse papel também, o que que acontece? A reprodução assexuada. Ah, mas reprodução assexuada não é importante. Não se engane. A reprodução assexuada é rápida, super rápida. Entendeu? Ela produz indivíduos iguais. Isso é extremamente importante na contaminação do indivíduo. Se você foi contaminado por uma bactéria, a bactéria rapidamente toma conta do seu corpo, por quê? Por reprodução sexuada, assexuada. Então você fica ruim muito rapidamente, porque a reprodução assexuada é uma estratégia adaptativa enorme, importantíssima, entendeu? Importantíssima, permitindo que o agente etiológico aumente em número rapidamente, 1 para 2 para 4 para 8 para 16, 32 e vai embora, PG, tá certo? E aí o que que acontece? Todas essas gerações são iguais geneticamente. Aí você fala, ah, mas isso é ruim e tal. Por que é ruim? Se a bactéria que me infectou, né? Ela tem um determinado patrimônio genético e está adaptada ao meu corpo, o grande lance é você perceber que o meu corpo é um ambiente para ela. E o meu corpo não vai mudar. Então, quer dizer, a reprodução assexuada é uma estratégia excelente. Eu vou colonizar, eu, parasita, vou colonizar o meu corpo rapidamente, entendeu? Que tem uma determinada característica e vai ficar o quê? Doente rapidamente, tá certo? Então, esse é o grande lance. Agora, quando que o meu corpo muda, no caso da virose? Quando eu começo a usar medicação. Nunca antibiótico. Antibiótico não resolve para vírus. Antibiótico sempre age em quem tem metabolismo. Metabolismo de procarionte. Então, na virose, o que que eu faço? Eu trato o sintoma. Ah, estou com dor de cabeça, dor de corpo, febre. Então, eu vou tomar o quê? Né? Um analgésico, né? Um antitérmico. É isso. E vou deixar o imunológico funcionar. A não ser que eu precise o quê? Me preparar imunologicamente antes. Então, eu vou me vacinar. Entendeu? Mas aí com tempo. Não adianta eu vacinar quando eu estiver doente. Tá bom? No caso da bactéria, o que que acontece? Vamos lá. No caso da bactéria, antibiótico. Então, o ambiente que é o meu corpo, o ambiente da bactéria que é o meu corpo, ele muda quando? Na presença do antibiótico. Então, o antibiótico vai agir como um fator seletivo, seleção natural. E aí o que acontece? A diversidade que eu vou encontrar aqui entre as bactérias vai ser preponderante nessa história. Então eu vou ter bactérias resistentes, muito resistentes, sensíveis, muito sensíveis ao antibiótico que está no meu corpo. Então o que que acontece? As bactérias sensíveis e muito sensíveis morrem. Quem sobra na população? As resistentes e muito resistentes, que se reproduzem. Então eu passo a ter uma nova população, geneticamente falando. Entendeu? Se eu continuar usando o mesmo antibiótico, não vai ter efeito algum.
Então, eu tenho que mudar o antibiótico. Por isso que usar antibiótico errado, fora dos prazos que os médicos estabelecem, é perigoso demais. Por quê? Porque a bactéria acostuma errado. Por quê? Porque o antibiótico deixa de ter efeito errado. Porque o antibiótico seleciona. Beleza? Seleciona as formas resistentes. Então, as formas resistentes não morrem. Beleza? Não morrem. Então, eu preciso trocar antibiótico. Tá bom? Certo? Então, esse ponto muito importante. Então, voltando lá, quando o vetor, né? Quando o vetor transporta o agente etiológico, né? Você tem que considerar o seguinte agora: para onde o agente etiológico vai? Se ele vai para um organismo que já existe no ciclo dele, onde vai acontecer reprodução assexuada, vou chamar esse organismo de hospedeiro intermediário, mesmo que ele seja uma espécie onde naturalmente eu encontro o quê? O agente etiológico. Ou seja, o hospedeiro intermediário pode ser um reservatório natural? Pode. Natural. Entendeu? Então, quer dizer, uma espécie silvestre, encontrada na natureza. Beleza? Agora, se o vetor, por exemplo, leva, né, leva o agente etiológico para um organismo no qual ele vai se reproduzir sexuadamente, você vai chamá-lo de hospedeiro definitivo. Tudo bem? O homem, não esqueça, querido, o homem, no processo de urbanização, no processo, né, de, de construção das cidades, né, de modificação dos ambientes naturais, né, ele entra na mata para obter madeira, para obter outros recursos naturais, o que que ele faz? Ele entra em contato com essa comunidade biológica. Ao entrar em contato com essa comunidade biológica, ele é para o mosquito. Se liga agora, por favor. Vamos lá, queridos. Ele é para o mosquito mais uma fonte de sangue. Ponto. Então, não seja antropocêntrico na prova, achando que o homem sempre é a espécie mais importante em todo e qualquer processo. Cuidado. Entendeu, querido? Então, quando o homem entra no ambiente natural, ele é mais uma fonte de recurso para o mosquito. Entendeu? E aí, o que que acontece? Vamos lá. O processo já existe. O homem é mais uma fonte. Então, a reprodução sexuada já acontece no mosquito Anopheles, no caso da malária. Beleza? No mosquito birigui, no caso da leishmaniose. Tá bom? No Aedes você não considera. Por quê? Porque é vírus. Tá? E aí quer dizer, quando o homem entra no ciclo, queridos, quando o homem entra no ciclo, ele é hospedeiro intermediário. Ficou claro isso? Agora, quando o ciclo depende basicamente, né, do homem, por quê? Porque o homem faz cocô contaminado com ovos que contaminam o ambiente. Tá certo? Que vai o quê? Comprometer a água e o alimento que ele ingere. Entendeu? Ciclo oro-fecal. O homem é sim o quê? Hospedeiro o quê? Definitivo. Entenderam? Então, quando o ciclo depende do homem, o homem é hospedeiro definitivo. Onde vai ocorrer reprodução sexuada. Quando o homem invade o ambiente e passa a ser mais uma fonte, entendeu? De alimentação, de nutrição, tá certo? Ele é um hospedeiro intermediário, onde vai ocorrer o quê? Reprodução assexuada.
Aí você pensa assim, peraí, então, para eu evitar, né, problemas como malária, por exemplo, tá claro? Malária, mal de Chagas, tá? Leishmaniose, né? O que que eu preciso? Simplesmente parar de quê? De invadir o ambiente. Tá claro? Parar de invadir o ambiente natural. Sair do ambiente natural. Ou normatizar isso. Fazer isso de um modo que eu não entre em contato diretamente com os organismos do ciclo. Entendeu? Então, por exemplo, nós estamos fazendo, nós estamos desmatando. Nós estamos desmatando para quê? Ah, para tirar recurso mineral. Ah, nós estamos desmatando para quê? Para urbanizar. Nós estamos desmatando para quê? Para fazer pasto. Tá certo? Ah, nós estamos tirando madeira. Beleza. Então, em todas essas situações, o homem está entrando no ambiente natural. De que modo? Como hospedeiro intermediário. Entenderam? Certo? Muito importante. Agora, ele entrou como hospedeiro intermediário, modificou o ambiente, se estabeleceu, tudo bem? Se estabeleceu precariamente, sem saneamento básico, sem higiene e por aí vai, tá certo? Aí você começa a permitir o quê? Vamos lá. Permitir ciclo orofecal, orofecal. Opa, um ciclo que depende exclusivamente do homem, hospedeiro definitivo. Tudo bem, queridos? Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? Alguma perguntinha? Vamos lá. Não? Tranquilo? Mesmo? Legal. Outro ponto importante, né? Bastante importante nessa história toda, está associado com algumas variações, né? Algumas variações. Então, uma coisa, queridos, uma coisa é uma doença ser silvestre, ter a sua origem no ambiente natural. Outra coisa é ela ser urbana. Então vamos lá. Dengue é urbana, beleza? E o vetor é o Aedes aegypti, que é um mosquito urbano periférico, tá bom? Certo? Outra coisa é você falar do quê? Da febre amarela, que é uma virose silvestre, beleza? Silvestre. Então, eu vou entrar em contato com o mosquito Hemagogos, Aemagogos ou Sabetes, que são mosquitos silvestres ou, no máximo, periféricos, tá entendendo ou não? Certo? Quando eu entro no ambiente natural. Tá? Então, o vírus da febre amarela circula aqui, ó, queridos. Aqui, no ambiente silvestre. O vírus, né, da dengue, zika e chikungunya circula aqui, ó. Ambiente o quê? Urbano. Tudo bem? Tem vestibular que fala assim: ah, o vírus da febre amarela pode ser veiculado, pode ser transportado pelo Aedes. Se ele der possibilidade de você discutir essa afirmação, ótimo. Se não, você vai aceitar. Você vai aceitar e pronto. Não, a Aedes pode também transmitir o vírus da febre amarela. Se você tiver a oportunidade de escrever, se a questão envolve isso, essa é a situação que eu te falei. Então, a febre amarela é silvestre, periférica, ela é transmitida, ela tem um vetor diferente da dengue, que ela é o quê? Urbana periférica. Entendeu? Que é o Aedes. Tudo bem? Aemagogos, Sabetes, Aedes aegypti. Vírus da febre amarela, vírus da febre zika, chikungunya. Entendeu? Então, o que acontece? Existem estudos que dizem o seguinte: aqui, ó, nas zonas periféricas, nas zonas rurais, eu
posso até ter o quê? Vamos lá. Eu posso até ter uma transição da febre amarela para a periferia e da periferia para o ambiente urbano por meio de quê? De organismos aqui que sejam picados pelo Haemagogos e que sejam picados pelo Aedes. Entendeu? Então, posso ter sim a febre amarela aqui, febre amarela urbana, como nós tivemos surto no Rio de Janeiro, entendeu? Há muito tempo atrás, por conta dos canais, os manguezais e tudo mais, tá? Então, bastante importante essa ideia. Agora, tem que ficar claro que o Aedes não está aqui no ambiente natural e que a Hemagogos e o Sabetes não está aqui no ambiente urbano. Entendeu a ideia? Isso é importante. Na hora da prova, se você esquecer o nome dos insetos, não há problema. Então você simplesmente coloca febre amarela silvestre, beleza? Aquela que eu tenho que tomar vacina quando eu vou para Mato Grosso, quando eu vou para a Amazônia, tudo bem? Apresenta um vetor distinto da dengue, que é o Aedes. Ficou claro? Certo? Então, o mosquito Aedes não veicula o vírus da febre amarela no ambiente natural. Pode eventualmente veicular no ambiente urbano, desde que o vírus o quê? Chegue até esse ambiente. Vai chegar como? Pelos ambientes de transição, as periferias, né? As zonas rurais. Ficou claro, queridos? Tudo bem ou não? Vamos lá, dúvidas? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo mesmo? Ótimo. Então vamos lá. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Fácil, né? Então vamos lá. Colocação de telas. Olha lá, reprodução. Cuidado, hein, queridos? Veja o que ele está pedindo para você. Não tem coisa pior do que você assinalar uma alternativa que está certa, mas não responde a pergunta. Beleza? Você fala, mas o que eu assinalei está certo. Está certo. Mas responde a pergunta? Não. Cuidado. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. Então, telas e janelas evitariam o quê? Vamos lá, o contágio. Tá claro? E não, né, a reprodução. B. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Estamos falando de quem aí? Ah, do mosquito barbeiro. Mosquito barbeiro, não. Barbeiro não é mosquito. Barbeiro é um besourinho. Barbeiro é um percevejo. Então você vai esquecer esse nome? Tudo bem. Inseto barbeiro. Nunca chamar o barbeiro de mosquito. Tá legal? No caso do barbeiro, o que que acontece? O que é a casa de pau a pique? Então é uma casa que a parede ela recebe uma combinação de madeira, tá certo? Então você tem madeira, tábuas trançadas com palha e fechada com barro. Tudo bem? Então, o que que acontece nessa parede? Há frestas, há buracos, né? Há espaços que no ambiente natural e no ambiente rural, que não é um ambiente natural, certo? Tudo bem? Normalmente são ocupados por quem? Pelo inseto barbeiro. Tá certo? Então, de novo, o que que eu fiz? Vamos lá. Eu, ser humano, invadi o ambiente natural e, por causa disso, eu entrei em contato com o barbeiro. Então, para o barbeiro, o que que eu sou? Eu sou uma capivara, entendeu? Para o barbeiro, eu sou o quê? Uma anta. Para o barbeiro, né? Eu sou o quê, gente? Um bicho preguiça, um macaco, tá certo ou não? Um tatu, né? Um felino, um cachorro do mato, é isso que eu sou para o barbeiro, entendeu? O ciclo já existe antes de mim. Então eu sou o quê? Hospedeiro intermediário, certo? Então o barbeiro pica, ele é hematófago, ele pica,
muito pequenininho, enquanto pica ele defeca, certo? No barbeiro ocorre a reprodução sexuada, ele é o definitivo e o vetor ao mesmo tempo, certo? Como a picada e a defecação ficam muito próximas e a picada, ela me incomoda, o que que eu faço? Eu vou lá e coço. No que eu coço, o que que acontece? Eu permito que, né, o protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, que está presente ali nas fezes, possa entrar na circulação sanguínea pela abertura da picada. Entendeu? A partir daí, o que acontece com esse flagelado? Flagelado, que pode ser encontrado, sim, no sangue. Olha lá, que classes de protozoários podem ser encontradas no sangue? Né? Esporozoário, que é o caso do plasmódio, né? Que mais? Flagelado. Muito bem. E aí, queridos, o que que acontece? Pelo sangue, ele chega aonde? No músculo cardíaco. No músculo cardíaco, ele vai se alimentar, né, nas fibras cardíacas, das proteínas, né? Vai se reproduzir assexuadamente, vai trazer uma deficiência cardíaca, porque o músculo cardíaco vai ser degradado, entendeu? Certo? Isso pode acontecer também aqui no esôfago, isso pode acontecer na parede, não só do esôfago, mas do intestino. E aí eu vou ter um mega esôfago e um mega cólon. Cresce por conta do parasita que está ali dentro das células, né? O coração também fica grande, mas não fica grande porque ele está melhor. É o contrário, ele está cheio de parasitas lá dentro, tá certo? As células que não são infestadas, elas aumentam um pouco em tamanho para tentar compensar, né, o débito aí cardíaco, entendeu? E de modo geral não dá certo, né? A pessoa realmente fica com uma deficiência cardiovascular bastante grande, certo? Células tronco ajudam a tratar o paciente com mal de Chagas, né? A célula tronco ela é injetada no coração em contato com a célula cardíaca, ela se diferencia e melhora, né? Repõe uma parte da perda, tá? Quando você substitui a parede de pau a pique por cimento, é uma das estratégias que o governo usou em várias regiões interioranas do país, né? Então, simplesmente, né, favoreciam, facilitavam a compra de cimento para o quê? Preencher, né, as paredes, né, para colocar nas paredes das casinhas. Tudo bem? Você diminui os buracos, tá certo? As frestas, e aí você acaba diminuindo o contato do inseto, tá? Do inseto barbeiro com você. Então, ponha na cabeça um termo importante. Se você entra em contato com o inseto na tua casa, quer dizer que o inseto chegou na sua casa. Então, a expressão é domicílio. Domicílio é a casa. Então, houve domiciliação do inseto. O inseto se domiciliou, entendeu? É o caso do Aedes, é o caso do barbeiro, tá bom? Então, a B ela fala do barbeiro, não tem nada a ver com a Aedes, com a dengue. C. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Perfeito por enquanto, né? Seria essa a alternativa. Higienização adequada de alimento, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Não. Então, no caso do alimento, eu estou considerando o quê? Que ele pode ter cistos de amebas, pode ter ovos de quê? Lombriga, ovos de quê? De tênia. Tá claro ou não? Tá certo? E aí eu vou ter o quê? O ciclo orofecal. No ciclo orofecal, o homem é hospedeiro definitivo. Tudo bem? E aí eu tenho que pensar, são as fezes as culpadas. Então você tem que melhorar o texto na tua provinha. Fezes contaminadas. Tá claro, queridos? Por favor. Fezes contaminadas com ovos e ou cistos, tá bom? De amebas e vermes. Você não vai dizer que a água está contaminada com verme. Nunca, tá bom?
Então, do ovo você tem a larva e depois o adulto. Tá claro? Tudo bem? Alguma pergunta, queridos? Vamos lá. Falem comigo. Estou falando muito hoje, né? Não ouvi a voz de ninguém aí. Vocês estão bem? Vocês estão aí ou não? Sim, Então, tá estamos. aí, David? Beleza. Muito bem. Higienização. Ah, já li, desculpe. E colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. A reprodução do mosquito acontece em águas limpas, mas já foi encontrado, entendeu, larvas, né, em águas que não estão totalmente limpas, né? Mas de modo geral, para o vestibular você vai considerar águas limpas, tá bom? Bastante importante. Os filtros, né? Eles ajudam a quê? A evitar o quê? Que tipo de contágio? Contágio principalmente viral e contágio bacteriano, tudo bem? Na ausência de filtro, né? Na ausência de água tratada, certo? Água que foi clorada, água que foi filtrada, fluorada, tá bom? Certo? Na ausência disso, você tem o filtro, né? Bastante importante, e a fervura, tá claro? A fervura é importante porque ela vai matar pelo aumento de temperatura, ela desnatura, tá claro? A mesma questão o álcool em gel, certo? Então, vamos lá. Duas coisas diferentes. Quando você lava a sua mão, tá? Você está lavando a sua mão, ó, certo? Lavando a sua mão, ó, aqui, aqui, né? E pulso. Lavando a sua mão com água e sabão, o que está acontecendo? As bolhas, tá? As bolhas do sabão, né, servem de meio para levar embora, né, diversos agentes patogênicos que estão na sua mão. Então, os organismos unicelulares ou acelulares como os vírus, eles são de dado, adsorvidos às bolhas, tá certo? Então, as bolhas, elas levam embora, elas arrastam junto com a água, tá certo? E você fica livre dessa possível contaminação. Então, lavar a mão com água e sabão é simplesmente, né, liberar a superfície das suas mãos dessa possível infestação, tá certo? Dessa possível contaminação. Então, água e sabão não mata, tá claro? Não inativa, tudo bem? Isso é importante saber. Agora, eu limpo a mão, evito o contágio, tá claro? No olho, no nariz e na boca. Agora, quando eu uso o álcool em gel, prestem bem atenção. O álcool, você já viu isso em química várias vezes, querido? O álcool é um solvente orgânico. Beleza? Tudo bem? O álcool é um solvente orgânico. Então, o que ele faz? Ele desnatura, certo? Ele vai desnaturar a cápsula viral, o capsídio. Ficou claro a ideia? Ele desnatura. Então, o álcool, ele tem um outro objetivo aí. Então, quando você higieniza a mão com o álcool, na impossibilidade da água com sabão, o que está acontecendo na verdade? Né? O álcool ficou na mão ali, depois ele seca. Mas se havia algum tipo de partícula viral ali, ela foi desnaturada, inativada. Tá certo ou não? Ficou claro? É muito diferente. Cuidado, tá bom? Muito bem. É isso. Vamos lá para a questão 8. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra os vírus. Então, tanto o idoso já está num estado de estresse maior quanto a gestante. Porque, na verdade, o que está acontecendo com a gestante? Né? O fato dela gerar, dela estar com um organismo sendo gerado ali no seu útero,
causa um aumento na demanda energética dela muito grande, um aumento de homeostase muito grande, entendeu? Então, a presença de um bebê sendo gerado dentro da mãe é um corpo estranho? É. Coloca a mãe num estado de alerta muito grande? Sim. De um estresse muito grande? Sim. Entendeu? Então, a imunidade diminui. Se ela não, por exemplo, dorme direito, se alimenta direito, tá certo? Ela fica vulnerável mesmo. No caso de idoso, você já tem um outro ponto, né, que é o desgaste e a falência de algumas estruturas do organismo, entre elas o sistema nervoso, tá certo? Então, quer dizer, diversos componentes orgânicos começam a funcionar mal, tá certo? Por conta do quê? Da idade, da senilidade, tudo bem? Isso é importante. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra os vírus. Para aumentar a imunidade populacional, queridos, estou considerando o quê? Que eu quero ter várias pessoas não ficando doentes, entendeu? Se elas não ficam doentes, é porque elas reconhecem o corpo estranho, tá? O vírus, inativam o vírus, fagocitam o vírus, que é uma imunidade inespecífica, fagocitam o vírus, e depois fazem o que com o vírus? Produzem anticorpos que vão se ligar especificamente ao vírus, eliminando do corpo, tanto os que foram fagocitados pelos macrófagos, quanto os que se ligaram aos anticorpos produzidos pelos linfócitos. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, se eu tenho menos pessoas doentes, eu tenho uma carga viral menor. Estão entendendo? Tem uma carga viral menor. Vou ter menos pessoas espirrando, tossindo, com coriza, com vírus nas suas mãos, entendeu? Então, a taxa de transmissão vai diminuir demais. Esse é o grande lance, né? Esse é o grande lance, extremamente importante. Tudo bem? Certo? Vamos lá. O governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. Olha lá. É o que vai começar a acontecer em São Paulo, por exemplo, né? Em janeiro, que é o previsto aí. Né? Leiam lá, deem uma lidinha rápida, básica, no material que eu mandei para vocês no grupo. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Vamos lá. Por quê? Possui anticorpos? Não. Quando o imunobiológico é o nome que a gente dá para uma substância, para um processo associado à imunidade. Quando o imunobiológico possui anticorpos, ele é chamado de soro, certo? Se ele é artificial. Então eu vou vacinar um coelho, vou vacinar um cavalo, vou fazer com que eles entrem em contato com o antígeno morto ou atenuado, parte dele, né? Ou ele atenuado, ele inativado ou atenuado, ele vai produzir anticorpo. O que que eu faço? Separo do seu sangue os anticorpos. Esses anticorpos vão constituir o quê? O soro. Um conjunto de anticorpos feito no coelho ou no cavalo. Então, vou usar isso numa situação emergencial. Entendeu? Porque esses anticorpos podem ser reconhecidos como corpos estranhos no meu organismo. Porque eles não foram produzidos por mim. Então, vou chamar o soro de quê? Imunização passiva, tá claro? Passiva artificial, porque foi produzido, tá? Ela é temporária e não causa memória. Não é permanente, certo? Então, soro, utilizado para quê? Para doenças graves, né, que se manifestam muito rápido, né, ou para antígenos agressivos, como é o caso do escorpião, de cobras, né, e aranhas, tá? Tudo bem? Soro é isso,
tá? Só que eu posso acabar recebendo anticorpo pronto de maneira natural, no aleitamento, a amamentação. Então, o que que acontece? O leite, ele tem proteínas, anticorpos são proteínas, e você pode sim receber anticorpos prontos na amamentação, tá? Outro ponto importante é durante a gestação. Então, pela placenta, anticorpo passa sim. Células não passam, hemácias não passam, entendeu? Células eucariontes não passam. Vírus, que são muito menores, passam. AIDS passa, rubéola passa, tá legal? Varíola pode passar, tudo bem? Então, vírus passa, muito menor, tá? Algumas bactérias podem passar também. Sífilis, tá? Agora, o que que acontece? Anticorpos são moléculas, menor ainda, então passa com certeza. Tá claro? Então, o que que acontece? Você, né, durante a gestação, recebe sim anticorpos da mãe. Imunização passiva, natural, tá? Passiva e natural. Ela é temporária e não gera memória. Tudo bem? Legal. Então, B, alternativa A, está errada, certo? B, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Espera aí. Você pode pensar que o anticorpo, ele se liga ao antígeno. E aí o que acontece? Esse complexo antígeno-anticorpo é eliminado do corpo, nas fezes, no pus, no catarro, entendeu? Mas está estranho o modo como ele escreveu, né? Não é isso. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Então, na medula óssea, vamos lá, queridos, cuidado, tecido hematopoético, certo? O que acontece? Tecido hematopoético tem duas partes, né? Mieloide, que vai produzir as células vermelhas e demais células do sangue como, né? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Mas aí não é mais o mieloide. É quem? O linfóide, tá? Então você vai ter na medula óssea vermelha, mieloide produzindo glóbulos vermelhos e plaquetas e linfóide produzindo essas células que têm grãozinhos dentro. Por isso que a gente chama de granulócitos, tá? E, na verdade, os linfonodos, né? Linfonodos associados com o quê? Com tecidos aí dos gânglios linfáticos, né? Que é o caso do timo na criança, as amígdalas, tá certo? Né? Vão produzir o quê, queridos? Vamos lá. Os linfócitos, tá certo ou não? Bastante importante. Então, glóbulos brancos, né, de produção de anticorpos não estão associados com o quê? Com medula óssea vermelha. Cuidado, tá bom? Cuidado, por favor. Vamos lá. Que mais? D. Possui linfócitos B e T, que neutralizam o agente causador da doença. Ele vai produzir o quê? Os anticorpos, tá certo? Então, a vacina não possui isso. Ela estimula essa produção, né? Então, que é o que fala a alternativa E. Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. A alternativa E. Tá bom, queridos? Então, aqui, ó, nesse slide, é um mapa conceitual, né? Tá aí para vocês, para orientar o resuminho de vocês. Então, algumas doenças bacterianas, tá certo? Virais e os parasitas, né? Principalmente vermes e os protozoários. Não que os vírus e as bactérias não sejam parasitas. Então, parasita, ele é um organismo que explora, que vive às custas, sem, de modo geral, matar. Tá bom? Tudo bem? Então, leiam esse mapinha conceitual, façam resuminho de vocês a partir daí. Tá bom, queridos? É isso. Gente, um bom dia para vocês, boas aulas. Logo mais eu vou mandar a prova que foi aplicada no vestibular de medicina de Jundiaí, tá certo? Uma prova feita pela VUNESP,
para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse perfil de prova, tá certo? Vou mandar a prova com as respostas para vocês, tá bom? Ela foi aplicada dia 30 agora. E aí vocês já têm uma noção legal dos assuntos que foram selecionados, tá bom? E que são importantes, que vão começar a aparecer a partir de agora, tá? Tudo bem? Beijo grande, até sexta-feira. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Até sexta. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa semana. Valeu, Felipe. Tchau, tchau.